E no vídeo de hoje a gente vai aprender como a gente faz vidro no HDRP. Vamos lá! Bem pessoal, estou aqui numa cena, basicamente a cena padrão quando a gente cria o projeto pela primeira vez. E no nosso caso a gente vai tentar criar vidro, ou aparência de vidro. Normalmente as pessoas quando criam vidro, criam normalmente uma aparência meio estranha, que não fica tão legal. Mas aqui dentro do HDRP, a gente tem uma forma bem interessante de ter uma aparência de vidro e também deixar uma aparência bem legal quando a gente está trabalhando com ele. Nesse caso a gente tem que criar um objeto para a gente ter a nossa aparência de vidro. Nesse caso eu vou criar dois. Vou criar um cubo, vou botar ele ali no meio. Ok. Vou diminuir um pouco o tamanho dele, que está meio grande. Ok, ele vai ficar ali, o nosso querido cubo. E eu vou aproveitar também e criar uma bola. Não exatamente uma bola, vou criar uma esfera. Ok, criamos esses nossos dois objetos aqui que vão servir para a gente poder ver a aparência de vidro. E nesse caso agora eu vou criar o nosso material. Então vamos aqui, Create, Material, vou colocar vidro. Opa! Vidro. E beleza. Vou aplicar neles dois. E perfeito. Bem, quando a gente quer uma aparência de vidro, a gente deve ter uma coisa em mente. Primeiro, vidro é transparente. Então vocês têm que lembrar que já tá essa opção de transparência para a gente poder ver objetos translúcidos. Ou seja, objetos que a gente consegue ver através deles. Então depois de ativar essa opção, a gente já consegue modificar as nossas propriedades para poder enxergar de fato o nosso vidro. E como é que a gente altera esses parâmetros? Bem, primeiro um parâmetro que a gente pode modificar aqui, que normalmente todo mundo faz, é alterar o valor de cor do nosso querido vidro. Então vamos tirar a cor deles, nesse caso deixar eles transparentes. Basta vocês virem aqui no canal de Alpha e arrastar para a direita, que agora a gente já vai ter uma aparência bem mais interessante. Ou seja, a gente agora consegue enxergar através do nosso querido vidro. Mas além disso, a gente também tem que alterar também uma propriedade de Smooth, que basicamente é o nosso querido... Como é que eu posso dizer? A nossa propriedade de reflexão ou de polimento do nosso objeto. Basicamente a gente consegue ter a aparência de reflexo, ok? Então nesse caso eu vou botar um valor bem alto aqui, mas não tão alto, porque senão, por exemplo, a iluminação praticamente desaparece, o que não é tão interessante. Então vamos diminuir um pouquinho. Eu acho que o valor de 0,9 já fica bem interessante para uma aparência de vidro. Perceba que a gente consegue enxergar em volta dos objetos, por isso que a gente consegue enxergar esse objeto aqui atrás. É porque essa cena aqui tem o nosso querido Reflect Probe. Perceba que a gente tem os nossos Reflect Probes ocorrendo aqui na nossa cena, em forma de bake. Então a gente tem que levar isso em conta também, quando vocês forem fazer para vocês poderem ter também essa aparência aqui, ok? Mas agora para a gente poder ter a aparência de vidro de verdade, nós temos que alterar uma propriedade de como esse vidro vai estar sendo renderizado dentro do HDRP. Isso implica que nós temos que alterar refração. Basicamente a refração é o que faz o nosso vidro ter a aparência de vidro de fato. Então vamos aqui e alterar esse valor. Nesse caso temos vários tipos de refração que a gente pode aplicar nesse nosso querido vidro. Nesse caso eu vou botar no nosso primeiro aqui do tipo box. Como vocês podem ver, o nosso vidro já pegou uma aparência bem diferente. Deixa eu colocar ele aqui no meio dessa bola. Olha que interessante. Bem legal, não é mesmo? Basicamente, esse aqui já tem bastante a aparência de um vidro, se a gente enxergasse através dele. E a gente também pode alterar as propriedades, como por exemplo, o nível de refração que nós estamos vendo. A gente pode deixar bem pouco, por exemplo, ó, praticamente não existe. Ou a gente também pode deixar bem forte. Praticamente a gente dá aquela aparência bem de curvatura, que normalmente o vidro possui. Mas nesse caso eu não quero tão forte assim, vou deixar um pouco mais fraco assim, que é só para ter em volta da borda. Perceba que quando o objeto chega próximo da borda, ele já deixa uma aparência bem legal. Além disso, a gente também pode alterar o thickness, que basicamente é o quão forte esse efeito está sendo aplicado na cena. Perceba quando eu deixo zerado também, praticamente desaparece. Mas se a gente deixar um pouco mais forte, também a gente consegue aplicar esse efeito. Ó. Basicamente, isso aí é a distância para o efeito acontecer, ok? Além disso, nós também podemos alterar a cor do nosso vidro. Diferente de alterar a cor na parte da base, por aqui a gente já consegue alterar através da transparência, ou seja, já está ocorrendo uma pequena transparência no nosso objeto. Então a gente pode, por exemplo, deixar o nosso vidro verde. E olha só como é que fica a aparência desse nosso querido objeto. Bem legal. A gente também pode deixar em outras cores, como laranja, vermelho, rosa, assim por diante. Nesse caso eu vou deixar um pouco azulado claro, assim, que eu acho que já fica bem legal. Tem uma aparência bem interessante. Mas além disso, nós também podemos alterar a forma como a gente está renderizando
a nosso vidro. Nesse caso, a gente está alterando através de bolas. Mas também tem outros formatos, como por exemplo, através de uma esfera. Perceba que quando a gente altera o valor de esfera, a nossa bola aqui já fica com a aparência bem diferente. Perceba, ó. Que basicamente agora a gente está renderizando em todas as direções, em vez de uma caixa. Porque antes, no formato box, a gente renderiza em 6 lados. Mas no modo esfera, a gente renderiza para todos os lados. O que deixa a aparência desse jeito, nesse formato bem diferente. A gente também pode alterar essas mesmas propriedades. Mas agora você está se perguntando, e se o vidro estiver embaçado, Fernando? Vamos supor que a gente não pudesse enxergar. Vou até botar no modo box aqui de volta. Vamos supor que a gente não consegue enxergar porque o outro está abafado. A gente pode, por exemplo, alterar o quão bom a gente está enxergando a nosso querido objeto lá atrás através do próprio Smooth mesmo. Então, por exemplo, se eu arrastar um pouco mais para a direita, perceba que ele começa a ficar praticamente sem poder enxergar. Ó, perceba que eu vou um pouco mais para o lado aqui, ó. Basicamente ele aplica o efeito de distorção. Não seria distorção, seria o efeito gaussiano, para quem mexe no Photoshop aí. Basicamente ele aplica o efeito de gaussiano no nosso objeto. Perceba que ele fica como se fosse borrado, meio borrado. O que deixa a aparência bem legal. E também a gente tem o último tipo aqui, que é o modo Team. O modo Team, como vocês podem perceber aqui, ele não muda tão diferente do modo Box. A única diferença mesmo é que ele aplica esse efeito de refração index. Como a gente pode alterar aqui, ó, perceba que ele vai deixar um pouco mais escurecido as bordas do nosso querido objeto. A gente pode também alterar outras cores, mas basicamente esse modo index é para efeitos diferentes quando a gente estiver trabalhando. Em breve vou estar lançando meu curso de HDRP para quem quiser aprender tudo que essa ferramenta aqui tem a nos oferecer. Vou deixar o link aqui na descrição, mas beleza, vamos voltar no modo box aqui. E na verdade eu vou voltar para o modo Spare, que eu vou mostrar uma outra coisa também, bem legal. Bem, nós criamos nosso vidro. Basicamente você já pode usar isso aqui em qualquer jogo e ficar uma aparência bem legal. Mas vamos supor que nós quiséssemos criar, por exemplo, o aspecto de bolha de sabão. Isso é possível? É claro que sim. Bem, o aspecto de bolha de sabão não necessariamente é feito aqui, com esse padrão que normalmente vem no Unity. Para isso nós temos que alterar a forma ou o tipo de material. Nesse caso, normalmente o padrão é o modo Standard. Mas a gente pode alterar o padrão. A gente pode alterar para o padrão do tipo iridescência. O padrão iridescência permite a gente aplicar esse efeito de várias cores. Então basicamente esse aqui é o nosso efeito de bolha de sabão. Perceba que ele fica, até o nosso cubo a gente consegue ver perfeitamente aquele efeito de várias cores do arco-íris que normalmente tem numa bolha de sabão. E a própria bolha aqui, que nesse caso é a nossa esfera, também recebe esses valores. Aí a gente também pode alterar esses valores através desses parâmetros aqui do lado, ó. Por exemplo, deixar ele bem mais colorido, deixar ele quase sem cor. E alterar esses valores também. E olha só que legal que fica. Bem bacana, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.